Olá, meu amigo e minha amiga do canal Fato É, sou Matheus Santana e hoje teremos uma estreia aqui no canal, que vai ser o quadro Na Fogueira. Esse quadro eu vou fazer críticas a livros que, no meu ponto de vista, são um retrocesso para a cultura, um retrocesso para a filosofia, um retrocesso para o pensamento. São livros que, na verdade, eu recomendo que você não leia. E eu vou começar com um livro polêmico, um livro de um filósofo brasileiro, formado na USP, doutor, salvo engano, na USP, também em Tel Aviv, mas que tem inclusive boas obras, mas que nessa obra especificamente ele é um retrocesso. Ele virou um Olavo de Carvalho gourmet, né, com pedigree, que é o Luiz Felipe Pondé, com esse livro aqui, Guia do Politicamente Incorreto da Filosofia. Eu comprei esse livro aqui, para ser bem sincero, já faz um tempo. Só que eu fiquei na dúvida. Esse livro, onde eu comprei, numa livraria no shopping, ele estava até um certo destaque, estava todo lacrado, né, com aquele plástico. Mas a capa dele já é uma capa que eu particularmente já fiquei um pouco cismado. Eu pensei em não comprar por causa da capa. Vocês podem ver, temos aqui personagens do pensamento humano, da literatura e da filosofia. Então aqui tem o Nietzsche, Platão, Aristóteles, Shakespeare, Darwin, Dostoiévski. Aí o autor se colocou nessa mesa, né, como se tivesse uma festinha ali no clube do Bolinha da Filosofia, e Luiz Felipe Pondé se colocou nesse grupo. Para mim isso cheira um pouco de prepotência, né? Você achar que você pode sentar na mesa do Platão para conversar sobre filosofia. Mas fiquei naquela dúvida se eu compro, não compro, compro, não compro. Comprei o livro e eu tenho o hábito, né, todo mundo que me conhece sabe disso, eu tenho o hábito de pegar o livro e folhear o livro de trás para frente. É um hábito que eu tenho desde criança, né? Eu gosto de ver a espessura, a diagramação do livro. E aí eu também descobri o segundo ponto negativo do livro. Esse livro, como vocês podem ver, ele metade do livro é isso aqui, ó, folha preta, com figurinhas de filósofos, né, desenhos, ilustrações, folha preta, aí vem o conteúdo. Aí geralmente é uma folha de conteúdo, ou duas, e já vem uma folha preta. Então, na verdade, o livro tem 220 páginas, mas você pode falar que de página útil do livro não dá 100. Então isso aqui a editora fez para encher linguiça, para dar volume, realmente eu não entendi por que isso foi feito. Mas quanto ao conteúdo, esse livro ele quis trazer uma ironia, uma prática filosófica de ensaio e não uma prática de história da filosofia, onde Luiz Felipe Pondé ele começa a fazer uma crítica ao que ele chama de politicamente correto, ou PC. Ele usa esse termo PC durante todo o livro. Por quê? Segundo ele, o politicamente correto seria uma mordaça, uma ditadura onde grupos sociais, né, e minorias colocam as pessoas querendo mudar, né, a cabeça das pessoas, e isso seria uma hipocrisia. Então o conceito já começa a crítica por aí, bastante subjetivo. Ele não explorou o que seria o politicamente correto e a sua origem e, enfim, ele não fez ciência filosófica, né? E aí ele começa com exemplos. Então ele começa, por exemplo, dizendo o seguinte: olha, poucos bons, poucos notáveis carrega a humanidade nas costas. Se você que é professor e está numa sala de aula, nós temos aí 20 alunos, teremos aí uma minoria, um ou dois que são notáveis, um ou dois são muito inteligentes, o resto são todos medíocres. E o politicamente correto impõe que você os trate da mesma forma. Isso não deveria acontecer. Aí depois ele faz uma crítica à democracia, não uma crítica de defender totalitarismo, uma monarquia absolutista, mas sim uma crítica do qual o Pondé fala o seguinte: primeiro que não pode se criticar a democracia, segundo ele, porque se criticar o politicamente correto te faz uma mordaça. Segundo, que ele fala que o povão está pouco se lixando para a democracia. Se você der casa, dinheiro e um hospital, o povo se deixa governar por um totalitário. Então você confiar no povo numa democracia é um erro.
Depois ele vai atacar institutos como o feminismo, ao dizer, inclusive ele começa com essas palavras no início do capítulo, ao dizer que ele foi debater com uma feminista e até achou estranho porque ela era bonitinha, e geralmente feministas são azedas porque são feias. Honestamente, eu não acho que um cara que quer sentar com Jean-Paul Sartre, por exemplo, falaria uma besteira dessa. Depois ele quer atacar o certo romantismo social, dizendo que mulher só gosta de homem sensível até a página 3, mulher gosta do cara que manda, né? Então ele entra na esfera do amor, né? Ele poderia até fazer aquele programa Casos de Família, né? Talvez ele seja um bom psicólogo nesse sentido. E depois ele também faz críticas à religião. Ele fala que a religião virá um clube do Bolinha, né? Um clube do Hop Hari, porque você tem religiões que querem ser um clube light, um clube sustentável, como o budismo. Ele faz críticas, inclusive ao Islã, né? Os muçulmanos é profundamente atacado pelo Pondé. Ele fala que é uma mentira que a religião islâmica é uma religião da paz, que os islâmicos geralmente são radicais, são fundamentalistas. Ele faz aí um pouco de análise histórica, na verdade é o único ponto, na minha opinião, que ele faz. E a crítica que eu tenho em relação ao Pondé no Guia Politicamente Incorreto da Filosofia é justamente essa jihá que ele quer fazer com o politicamente correto. Até porque ele traz uma definição muito superficial do que seja politicamente correto. O politicamente correto ele tem uma origem, inclusive, histórica. As transformações sociais dão na sociedade, através de uma cultura, ou de um termo que eu particularmente gosto, de superego cultural, ou seja, algo na nossa moral, vinda pela sociedade, de que certos comportamentos, ainda que existiam em outras épocas, já não são mais plenamente aceitos. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, é muito comum no Brasil, acho que todo ano de carnaval tem a discussão das marchinhas de carnaval, das letras das marchinhas de carnaval, muitas delas com conteúdo racista ou com conteúdo machista. O fato da sociedade em 1930, 1940, 1950 aceitar esse tipo de conteúdo com certa tranquilidade se deve muito pela condição cultural que se havia naquele tempo. Mas hoje, né, já no século XXI, houve um empoderamento de minorias. Os negros, as mulheres, os índios, os nordestinos, enfim, minorias sociais nos grandes centros urbanos que tiveram voz, que têm agora a condição de lutar pelos seus direitos e principalmente pelo direito de não serem agredidos, ainda que de forma cultural. Então, o fato do Monteiro Lobato fazer uma escrita teoricamente racista em 1930, mas aquilo era normal, não quer dizer que em 2020 isso tenha que ser normal. E estou utilizando isso como mero exemplo. Então, a grande crítica que eu tenho é que você fazer uma postura do politicamente incorreto, você abre os portões do inferno. Vou citar um outro exemplo aqui. O nosso presidente da República, no dia 1º de janeiro de 2019, ele poderia ter criticado o desemprego, ter criticado a corrupção, ter criticado a fome, colocar como objetivo do seu governo a moralidade, ou colocar como objetivo de governo a economia, mas ele preferiu colocar que o seu governo vai combater o politicamente correto. O que acabou acontecendo? Várias pessoas que estavam sem voz, porque o politicamente correto podou o racista, podou o machista, podou as pessoas que cometiam crimes até de cunho racial ou nazista, por que pareça, nesses últimos anos as pessoas ficaram dentro do armário. Quando o Bolsonaro faz um discurso nesse sentido e quando o Pondé faz um livro como esse, ele acaba empoderando essas pessoas. Então é só ver de 2019, melhor dizendo, para cá, o que acabou acontecendo, né? A estatística mostra o que crimes raciais no Brasil, o que crimes de ordem, inclusive étnica, têm acontecido em nosso país, dando a nós uma verdadeira impressão de retrocesso social. E é justamente isso que esse livro acaba trazendo. É um livro que nos faz retroceder, é um livro que faz uma provocação meramente barata, sem dar qualquer tipo de resposta útil para a sociedade. E essa é a minha crítica a esse livro do Luiz Felipe Pondé. Então ele vai para a fogueira. Agora, espero o seu comentário
Dúvidas, sugestões, qualquer crítica, façam os comentários e até o próximo vídeo.